Língua Vídeo, uma porta aberta ao mundo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso vídeo do nível C1, o uso da crase. Nosso objetivo, embora seja muito simples, aprendermos o uso da crase, vamos ver que esse objetivo é bem amplo mesmo. Acerca da crase, temos muito por falar. Esta é a primeira parte. Vamos começar então. Na língua portuguesa, crase é o nome que se dá à junção de duas vogais idênticas. Neste caso, então, na escrita, utilizamos o acento grave, tá? É o acento que está aí, para indicar a crase. Então, sempre que acontecer crase, junção de duas vogais, neste caso vamos ver quais são essas vogais. Sempre que houver que acontecer crase, vamos marcá-la com acento agudo. Muito bem, gente. Vamos então começar com uma dica. Aprender a usar a crase é aprender quando acontece a ocorrência de uma preposição e um artigo ou pronome. Atenção, tudo que nós vamos aprender nestes 3 vídeos sobre a crase é aprender quando acontecem a junção, então, de quê? De duas coisas. Primeiro, a junção ou a ocorrência simultânea de uma preposição, mas quando essa preposição ocorre simultaneamente com quê? Com um artigo, pode ser com um artigo ou com um pronome. Tudo bem? Preposição com artigo ou preposição com pronome. Isso aqui é tudo que tem a ver com a crase. Se a gente quer saber usar bem a crase, então temos que aprender a entender, temos que entender quando ocorrem este tipo de conjunções. Tudo bem? Vamos lá agora sim, então. Atenção ao exemplo, vou à igreja. Como vocês podem observar, nesse momento está ocorrendo uma conjunção de uma preposição a com, neste caso, com um artigo, que é o artigo a. Aí está ocorrendo, então, simultaneamente, uma conjunção. Tudo bem? Quando acontece esse tipo de conjunções, então, as duas vogais, neste caso, não são simplesmente vogais, né? Vamos falar a preposição e o artigo se juntam e aí é quando aparece ou acontece a crase, a qual marcamos com esse acento grave. Vou à igreja. Vamos mais para um exemplo. Conheço a aluna. Atenção. Será que aí marcamos crase? Será que aí está acontecendo alguma conjunção? Está acontecendo alguma ocorrência simultânea de uma preposição e um artigo ou de uma preposição e um pronome? Será que eu posso escrever conheço a aluna? Atenção, lembrem que o acento crase é átono. Então, essas duas orações se pronunciam exatamente igual. Conheço a aluna. Primeira frase. Segunda frase craseada, conheço a aluna. Não muda a pronúncia aí, a pronunciação não muda. Tudo bem, mas qual será? Na hora de escrever corretamente, será conheço a aluna, a frase número 1, ou conheço a aluna, a frase número 2? Gente, nessa frase não está acontecendo nenhuma conjunção. Não há ocorrência simultânea de preposição. Por quê? Porque o verbo conhecer é transitivo. Logo, não exige preposição a. Não exige preposição a. Conheço a aluna. Tudo bem? Por isso, então, a frase correta seria conheço a aluna. Mas nesta frase, refiro-me à aluna. Será que está correto marcar aí a crase sobre a? Será que em refiro-me à aluna está acontecendo alguma conjunção? Vamos ver. Refiro-me à aluna. Se está craseada, é porque existe uma conjunção de preposição com artigo ou preposição com pronome. Vamos ver. Então, separemos a crase. E aparece, então,
refiro-me à aluna, tudo bem? Refiro-me à aluna. Atenção então, nesse momento acontece uma preposição a e acontece um artigo a aluna. Então, está correto falar refiro-me à aluna. Atenção, conheço a aluna sem classe, refiro-me à aluna com classe. Muito bem, deu para perceber nos exemplos que vimos quando é que ocorre essa conjunção. O que nós vamos ver daqui para frente, então, são algumas dicas. Atenção, dicas que vão nos ajudar para a gente saber se ocorre ou não ocorre conjunção de preposição com artigo ou com pronome. Nos casos que vimos, que acabamos de ver, é muito simples deduzir, é muito simples ver que realmente estão acontecendo ou não estão acontecendo. Mas existem casos onde não é tão simples assim você determinar se ocorre ou não a conjunção. Portanto, não é tão fácil determinar se você deve ou não deve crasear, neste caso, a vogal, né? Vamos ver então essas dicas. Há duas maneiras de verificar a existência de um artigo feminino, a ou as, no plural, né? Ou de um pronome demonstrativo, a. Lembrem que esse a pode ser um artigo feminino, a, lá, ou um pronome demonstrativo, a. Ou as, né? Após de uma preposição a. Há duas maneiras, então. Podemos verificar que existe artigo ou pronome depois da preposição a de duas maneiras. Vamos ver quais são essas duas maneiras. Primeiro, colocar um termo masculino no lugar do termo feminino, que se está em dúvida. Se surgir a formação, ocorrerá a crase antes do termo feminino. Qual formação? A formação da conjunção entre a preposição a, o pronome demonstrativo a, e o artigo feminino a. Tudo bem? Então vamos lá com um exemplo. Colocar um termo masculino no lugar do termo feminino. Aqui na frase que já vimos, conheço a aluna. Tudo bem? Então vamos colocar um termo masculino no lugar do termo feminino. Em vez de ser aluna, é aluno, tá? Masculino. Como é aluno, temos que mudar, tá? Temos que mudar aí, então, o artigo. Já não é a aluno, sino o aluno. Então, a regra diz que, se surgir a formação ao, ocorrerá a crase antes do termo feminino. Atenção, conheço o aluno, aí não surgiu a formação a mais u, tá? Como não surgiu, ao voltar então para o feminino, conheço a aluna, aí então sabemos que não temos que crasear. Mas vamos lá para o exemplo onde já sabíamos que havia crase, mas vamos analisá-lo. Acontece que você está escrevendo e vai escrever esta frase. Refiro-me à aluna. E você tem dúvida, será que craseu ou não craseu? Será que boto a crase sobre a ou não? Muito fácil, como sair de dúvida. Então, vamos lá. Essa aluna muda para masculino, aluno, tá bom? Como é aluno, tá? Um aluno é o aluno, verdade? E esse refiro-me, você sempre se refere a alguma coisa, né? Então, atenção, refiro-me a o aluno, acontece então a mais o ao. Portanto, na contraparte feminina, deve acontecer a mesma coisa, a mais a. E a mais a, aí então é onde acontece a crase. Tá claro, gente? Muito bem, vamos para a segunda forma, o segundo jeito para sabermos se craseamos ou não. Segundo é trocar o termo regente acompanhado da preposição a por outro termo acompanhado de uma preposição diferente a. Pode ser para, em, de, por, sob, sobre, qualquer preposição. Então, se essas preposições não se contraírem,
com um artigo, ou seja, se não surgirem novas formas como na, nas, da, das, pela, pelas, pelos, pelos, então aí não haverá crase. Não haverá crase. Está um pouco extensa a dica, né? Mas vamos ver com um exemplo o que nós estamos falando aí. Atenção! Vamos ver uma tabela com 3 colunas. Primeira coluna, um termo regente com uma preposição a. A outra coluna, vamos a substituir esse termo regente com a preposição a com outro termo com outra preposição diferente. E a regra diz que se essas preposições, essas novas preposições, não se contraírem com o artigo, ou seja, se não surgirem novas formas como na, da, pela ou pelas, nas, então não haverá crase, tá bom? Então, vamos ver. Vamos ter 2 orações. Começou a brigar ou começou a brigar craseado? Qual das duas seria? Como seria corretamente a escrita dessas frases? Será que a primeira começou a brigar sem crase? Ou será que a segunda começou a brigar com crase? Vamos ver? Vamos aplicar a norma, né? Vamos pegar outro termo com preposição diferente. Então, vamos reemplaçar esse termo de começar por outro termo. Vamos reemplaçá-lo no primeiro caso com cansou. Cansou de. Tudo bem? Cansou de brigar. Lembre que temos de deixar o verbo aí sem mudança, né? O mesmo verbo, brigar. Tudo bem? Na primeira é começou a brigar. Na segunda é cansou de brigar. Outro término com preposição diferente que é de. E em começou a brigar, na segunda parte, vamos mudar com insiste. Outro termo com outra preposição, que neste caso é em. Cansou de brigar, insiste em brigar, continua a brigar. Podemos mudar com qualquer outro termo diferente, com preposição diferente. Então, a regra diz que se fazemos essa mudança e ao fazermos essa mudança não acontecem conjunções da nova preposição, então não haverá crase. Portanto, como nesse caso, não acontecem conjunções entre de e u, ou de e a, e entre em e u, ou em e a, então não haverá crase. O correto seria, então, a primeira frase. Começou a brigar. Muito bem, aí estão as 2 dicas de como comprovar se depois da preposição a vem um artigo ou vem um pronome que faça com que tenhamos que crasear. Tudo bem? 2 dicas. Mas atenção, gente, atenção, não basta provar a existência de artigo ou a existência só do pronome ou a existência só da preposição. Não basta com isso. Temos que provar a existência dos 2, tá? Os 2 termos. Tem que haver preposição e artigo e preposição, ou artigo e pronome. Mas tem que ser os 2. Tudo bem? Muito bem, gente. Deu para entender esta primeira parte? Muito simples. Sabemos que há crase, sabemos quando acontece e vimos 2 dicas para saber quando crasear ou quando não crasear. Se você já conhece todas essas coisinhas que nós acabamos de ver, então é a hora de ir para os exercícios e praticar lá e ficarmos prontos para o próximo vídeo. Segunda parte do uso da crase. Tudo bem, gente? Um abração para todos vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo e a gente se vê no próximo. Não perca não, viu? Língua Vídeo, uma porta aberta ao mundo.